Então, hoje nossa convidada é a Marina Recalde, que acho que todos vocês conhecem, né, da EOL. Foi a E no período de 2013 e 2016. Como vocês sabem, quem é ex-AE, foi a E, não é mais AE. Sobreviveu. Bom, Marina, nossa convidada, Marcos André da casa, né, também convidei para participar hoje, para falarmos um pouco sobre a questão da clínica depois da experiência do passe. A semana passada, o Romildo falou, a gente está partindo de uma experiência aqui desse livro sobre o passe, que eu comentei na semana passada, que é Aposta no Passe, que é um livro que tem vários textos já pela mulher sobre o assunto, e os passes dos AES brasileiros. E o Romildo, então, da última vez, ele pegou um dos textos, um desses textos do Miller, para falar do processo de análise, e falou, então, de três... O Miller propõe três tipos de análise, né, ou três momentos de análise. Né, uma análise que se inicia, uma análise que dura e uma análise que termina. E o Romildo, aqui no trabalho aqui do seminário, ele chamou também a análise que acaba. Né? Uma análise que acaba sem terminar, vamos dizer assim. Né? Uma análise que inicia, dura e acaba. Né? Então, hoje, o que eu pensei convidando a Marina e o Marcos foi para pensar se, depois de fazer o testemunho, se o que foi construído a partir do passe, do testemunho, isso vai se reverter na análise de alguma forma. Quer dizer, como é que o sintoma, né, que é construído no final de análise, se depois disso, no seu trabalho como analista, né, vai ter consequências. Né? Claro que essa pergunta, quando a gente faz, a gente já afirma que certamente que sim. Né? Eu pedi a eles, eu não sei ainda, né, se eles vão me atender inteiramente, de trazer algum fragmento de análise, de analisantes, né, que pudesse esclarecer pontos. É uma coisa muito difícil fazer isso, mas a gente está fazendo um esforço, não só aqui nesse seminário, como em outros lugares, de tentar fazer essa transição. E eu gostaria de lembrar, aqui também voltando a esse livro, que tem esses textos do Miller, que aqui, como alguém citou na psicanálise na orla do século XXI, que é um texto, foi o texto de apresentação da jornada VCF em 2008, é um texto precioso, se alguém não leu ainda, eu digo porque ele traz referências importantíssimas sobre o processo de análise. E uma das coisas que ele fala é que em Freud, a análise finita ou infinita. Então ele vai dizer, a análise não é finita ou infinita, ela é finita e infinita. Quer dizer, tem alguma coisa que se conclui na transferência com o analista, mas que a única possibilidade de um analista permanecer como analista é se ele se mantém como analisante. Então, é sobre isso também que eu gostaria que o Marcos e a Marina pudessem tocar um pouco, como é que né, uma vez que se concluiu a relação com o analista, né, e a transferência encarnada, como que se processa, né, como que dá continuidade a essa experiência de analisante, para se manter como analista. Né? Então eu passo a palavra primeiro para a Marina, depois para o Marco, depois a gente abre o debate. Oi, boa noite, estou contenta de estar aqui mais uma vez. Como sempre diz, eu me sinto na minha casa. Mesmo melhor. Então,
tem uma maneira de escrever o final do análise, que é situando, colocando a queda, você me disse uma palavra, não? Sim. A queda do objeto que funcionava como tapão e passa a ser causa. Sim. Extrair esse objeto produz que sintoma e fantasia já não continuem se alimentando. E a travessia da fantasia coloca o que esse objeto está abonado. Agora, essa travessia, esse novo saber, acho que tem que ser verificado. Onde? Na vida cotidiana e na prática analítica. Se ali, nesses lugares, não se verifica, então tem alguma coisa do que se diz que não está encarnado. Se assim, falta a dimensão do praticável. Se diz praticável aqui, uma coisa que se pratica. É isso que entendo que cada testemunho deve sublinhar. A maneira em que se é produzido, pelo menos em cada AE, o desejo do analista e como este se encarna na vida cotidiana e nas curas que dirigimos. Quando a Ana me fez chegar este precioso convite, que agradeço, me dizia que a ideia era conversar sobre como é sentido o final do análise na minha prática analítica. Quase uma fala sobre o pós-analítico. Há muito tempo que eu não falava de meu caso mesmo. Né? É uma experiência interessante. Mas acho que é para falar da incidência do final na prática, muitos colegas podem falar disso também, além disso, não? Porque tem finais que não são de AE, mas tem finais também com toda a dignidade, como disse Miguel, uma vez, não me lembro onde, mas ele falava assim, que tem finais que são muito dignos, que não necessariamente vão para o passe, mas são finais, com efeitos na prática, na vida cotidiana. Então, o primeiro, quando ela me fez o convite que veio para a minha cabeça, foi falarei do humor. Do humor, da vitalidade e o desejo do analista. Porque para mim o humor foi e é ainda um recurso disponível que eu utilizo para voltar operativo o desejo do analista, que é vital para mim, é necessário. Muito interessante, porque comecei a ler meus antigos testemunhos e encontrei aí uma sequência que eu quero transmitir, que poderia resumir na seguinte frase. O humor, presente como o invés da devastação materna, foi tendo cada vez maior protagonismo na minha transmissão e, por supuesto, na minha prática analítica. E na minha vida também. Eu pedi uma palavra, você pode repetir o humor? O avesso. O avesso, que falei? Avesso, o avesso da devastação materna para mim. Foi um recurso, o humor, que é estado na minha estofa, se diz, neurótica? Estofa, mas eu estou feita de neurose, não é? Então, é isso, e que para mim se evidencia muito bem uma cena que eu relatei há um tempo em Belo Horizonte, e que eu acho, se vocês escutaram, vou lembrar, se vocês não escutaram, vai escutar pela primeira vez. Foi que a família paterna era fechada, rústica, de poucas palavras, ao contrário da família da minha mãe. Imagina eu saber a minha mãe. A família da minha mãe era gritona, sociável, camarada, bombástica, exagerada e cheia de humor. Isso evidencia, uma vez mais, como os contrastes foram marcando minha vida. Minha mãe portava esse traço.
que permitia tornar mais leves muitos momentos, inclusive os trágicos, especialmente os trágicos. Uma cena que desenha a minha mãe de corpo inteiro, ocorrida no final da minha adolescência, entrou na terceira análise como uma história trágica, mas, ao ser contada, introduz algo novo. A cena é a seguinte: eu morava com minha mãe, eu estava dormindo. Ele estava sentado na sala de estar da casa, com vista para um jardim do prédio do edifício. De repente, um barulho estremecedor me acorda. Minha mãe entra no quarto e me diz aos gritos: você sabe quem acaba de passar pela varanda? Mercedes Weber. Era Mercedes, moradora do prédio, que havia se suicidado pulando da sacada da varanda. Na cena seguinte, estamos ouvindo os gritos dos parentes e olhando através da sacada os pés da pobre mulher, apenas o que se vislumbrava lá embaixo. Ao narrar esta cena da análise, tomada pelo horror e reclamando de minha mãe por me trazer para compartilhar a visão da imagem horrorosa, percebo que eu estava contando a cena aterrorizante finalmente com humor, como tinha feito minha mãe também logo. Era um recurso, o humor, sempre presente, que tinha sido notado desde a terceira análise, mas até então havia ignorado o fato de que, sem dúvida, tenha me servido, e continuava a servir dele em minha vida. Então, nem tudo que tinha vindo disso tinha sido devastador. Além disso, o humor podia acontecer lá, aí, no limite mesmo entre a vida e a morte, como uma maneira de continuar vivo e de sustentar, suportar o insuportável. Quando eu tomei o tema do humor como tema central do meu último testemunho, eu tive a sorte de que a interlocução fora feita por Leonardo Borostiça. Ele foi muito preciso quando ele me perguntou: o humor é somente uma identificação a um traço? Porque é certo que é uma identificação a esse traço, mas também tem alguma coisa a mais. Ele falou assim: um saber utilizar o humor. Seria interessante, acrescentou, ver a transformação que aconteceu no uso do humor. E se perguntava que tipo de humor era esse, que eu falava da varanda, da mulher pulando. Ele falou assim: não sei se existe aqui a expressão humor negro, que é a mesma coisa. E isso havia levado a me perguntar se esse humor que me conectava com a via materna não traía também alguma coisa do pai. Que era o nome dele, era o negro, né? Ou apelido não, sobrenome, como se diz aqui, apelido, é negro, transmitido também pela via materna. Então, a pergunta que surge imediatamente é: esse rasgo, esse traço de humor, é equivalente a uma identificação primeira à vitalidade? Eu penso que estão as duas coisas que se conectam e que às vezes permitem abordar questões diferentes. Essa vitalidade, agora, que era uma identificação ao outro materno, logo de ser isolado, o gozo impossível de negativizar, ligado ao feminino, com o que me é deparado no final da análise, me é permitido um novo arranjo, uma nova aliança, pode dizer, um novo arranjo, já não ao serviço de querer ser amada pelo outro, a qualquer preço. Essa vitalidade presente desde sempre estuvo ligada ao sofrimento,
E talvez o humor era a minha maneira de fugir, de escapar, e ao mesmo tempo uma sinal da relação com o outro materno, com quem compartilha essa relação ao real, aunque ela estava mais do lado da ironia, é por isso que ela é que fala o que fala. Como diz Lacan em Dan Gonçalves, o humor é o fugitivo não cômico da função de superego. Esse superego encarnado na crueldade dita do outro, que me mortificava e vivificava ao mesmo tempo. O humor me permitia fugir de minha própria compulsão a sofrer, ao serviço da qual colocava toda minha vitalidade. Essa vitalidade agora, após um extenso percurso analítico, e agora considerada pela vertente do feminino, finalmente é o modo que he encontrado e achado para abordar o gozo impossível de negativizar. A que havia tentado negativizar toda a minha vida, como exige a neurose. No pessoal, essa vitalidade que sempre tenha colocado ao serviço de espero que me pidam, que me levava a suportar, sustentar sacrificadamente demandas alocadas, despiadadas se diz? Não, despiadadas, sem piedade, inconstantes, que eu mesma, impiedosas, inconstantes, que eu mesma me inventava na vida e começo analisando também. Essa vitalidade agora com outra perspectiva. Eu pude me servir dela em vez de queixar-me dela. Poderia dizer que era uma vitalidade sofriente, ao serviço de uma fantasia que permanecia sem ser tocada. À medida em que isso foi furadando-se, horadando-se, no largo percurso analítico, os efeitos de alívio foram evidentes. Entre elas, aquele que, sem renunciar à vitalidade, me permitiu operar e entender encarnadamente aquilo que muitas vezes repetia. Eu dizia assim, não é que o analista, sempre quando dava aulas, enfatizava essa questão, não é que o analista não deve responder à demanda de seu analisando. Ele tem que dar uma resposta, o que não tem que fazer é satisfazer. A repetia, pela primeira confundida era eu. Creia que responder era satisfazer o tempo todo. E andava aí, esgotado, e fazendo-me responsável de casos impossíveis. Então, a vitalidade estava ao serviço de querer positivizar um gozo que, sobre isso, após a análise, era impossível de ser negativizado. E também estava o humor, sempre, que me permitiu, como dias, aliviar o peso do superego que me atormentava e que cada vez era mais cruel. Era uma autocrueldade, como falou Felipe Loran, quando fiz um comentário. Então, haver desligado a vitalidade do imperativo, espero que me pidam, circuito pulsional, infernal, repetido até o cansaço, que implicava dizer sempre sim, e egoicamente o furo, tentando desesperadamente colmar o furo, deu um novo cheiro à minha prática. Um cheiro que me permite situar-me mais levemente com os pacientes, sem querer ser eu que dê para eles aquilo que os vitaliza o tempo todo, senão dando lugar na sua vida àquilo que os causa. Muitas vezes utilizando o humor, que, como sabemos, é uma coisa séria. Por um lado, não me refugio mais na onipotência de pretender ser aquela que dê a eles o que eles têm em falta, não? Que eu sou que vai dar. Por outro, a utilização de humor me deu a mim uma levedade, sim, na hora de leveza, na hora de intervenir. Pelo exemplo,
falando assim, uma vez uma paciente que estava muito barulhada, sempre, tentava assinalar isso o tempo todo. Uma vez falei assim, mas você, para cada solução tem um problema. Então, ela viu, é uma maneira de utilizar o humor para assinalar alguma coisa do gosto dela de se embarulhar. E outra intervenção que também lembro na mesma direção é uma paciente que me perguntou: será que estou trabalhando bem o tema do narcisismo? Eu falei assim, de todos os meus pacientes, isso aqui é o melhor trabalho. Foi assim, uma surpresa para mim, eu que estava respondendo, e para ela também. E foi interessante o feto nela, não? Assim. Então, posso afirmar hoje que a análise me ha permitido encontrar, achar, inventar uma nova maneira de fazer com isso. Outra coisa que também, Ana perguntava se exemplos na clínica, não? Pacientes que uma vez, uma paciente que era uma potencial homicida, não? Eu atendi ela há 2 anos. Ela me ligava o tempo todo, eu estava aí tentando salvar ela, não sei que cor de mim, talvez. Então, um dia, assim, finalmente fui internada. E quando eu cheguei à clínica, uma clínica que tinha muitos pacientes muito graves, me perguntaram: como você atendiu sozinha ela? Era o meu próprio gosto. Não só isso, era ruim para mim e para ela também, porque ela ficou muito melhor estando internada com muitos profissionais. Então, é uma coisa que descompletou o tratamento também para mim. Então, quando eu consegui endereçar ela para uma clínica, foi um ato para mim, para ela e para todos. Deixou ela de me ligar o tempo todo e eu de responder. Mas essas questões, assim, intervenções, não foram só quando eu fui nomeada a ele. Foram durante o percurso analítico, cada vez que alguma coisa conseguia, no meu caso mesmo, de escutar o meu gosto. Também dou supervisão. Eu acho que agora alguma coisa continua nos momentos da supervisão para sustentar a posição analisante tão necessária. Então, existem restos? Claro que sim. Às vezes, me vejo com uma decidida vitalidade em excesso. Meu marido me disse isso. Em alguns momentos parece esmagadora, não? Tenho minhas ansiedades, preocupações também, mas já não são mais filtrados pelo véu enegrecido da fantasia, que me atemorizava e alergizava nessa cromatocracia, como eu falei, disparatada que tinha armado para mim. Esse véu enegrecido que já não me aplasta, nem me quita o sonho, agora é dado como um traço de cor entre o preto e o branco, na escolha de minhas roupas, sapatos, bolsos, que faz a mascarada feminina, que agora eu sei, esconde um vazio que já não tento colmar. Obrigada. Obrigada, Marina. Marcos? Bom, primeiro, felicidade de estar aqui, o convite da Ana, o convite desse tipo de trabalho, né, que é difícil, e eu já sabia que a Marina, como é que a Marina ia fazer, eu já conheço, e quis também chegar em algum lugar assim, onde a gente está, como a Marina consegue fazer. O convite da Ana já vai um pouco no sentido do que aqui a gente chamou de humanizar o passe. A gente não, as pessoas chamaram. A Marina é o exemplo da humanização do passe. E porque falar do que o passe faz na clínica e na vida, isso tudo é tirar o passe de um lugar onde vai ficar uma revelação longe e um pouco abstrata, né? Eu tentei também. Eu pensei o seguinte, foram muitas incidências do passe, muitas jornadas, como disse a Marina, na minha vida e na clínica. Para hoje, pensei no mais difícil,
mas é porque é isso que vale. Tentar transmitir para vocês a presença da voz, o efeito, o uso da voz, como a Marina falou do uso do humor, para mim o uso da voz como o uso da presença, do movimento, do ritmo, da presença da voz, que é um pouco diferente da fala. É muito difícil, eu escrevi por causa disso, eu vou lendo mais ou menos. É muito difícil trazer para vocês essa certeza, que é óbvio, mas que não é tão clara, que o uso da voz é o uso do corpo. E é o uso do corpo no tempo. Fica mais fácil, talvez, se a gente pensar que para usar a voz é preciso modulação, ritmo, e que não envolve só a garganta, envolve a gente toda. Aliás, eu também pensei nisso. Se eu quero falar dessa ideia do uso da voz como uso de um certo movimento na clínica, a gente tem que pensar o próprio passe como um movimento. E não como uma porta que se fecha ou se abre, senão não vai dar certo. Então pensei, vocês aceitam que o passe seja pensado então como um momento crucial em uma análise de uma passagem. A gente sabe disso, mas insistir é importante. Claro que ele é também um momento institucional, que transpõe para o público essa passagem. O dispositivo do passe e o passe clínico, como a gente fala. O passe clínico é uma passagem. Passagem que eu vou dizer aqui como uma transformação. A fantasia se transforma. Então, não é a passagem de um lugar para outro, é a passagem de uma fantasia mais, digamos, rígida para uma fantasia aberta. Aí a gente tem que entender a fantasia como estrutura subjetiva, fantasia fundamental, nos termos do Lacan, modo fundamental de relação com o outro, modo fundamental de dar lugar ao outro, sempre mais ou menos repetitivo. Mas nesse sentido, acho que é uma vantagem da fantasia, ela estabiliza o outro. A gente lida sempre mais ou menos com o mesmo outro. Um outro que exige trabalho, no caso da Marina, um outro que exige, ou que nos ama sempre, ou que nos ama demais. A minha fantasia era da presença desse outro como um grito. Um imperativo de trabalho, mas fiquei com essa ideia do grito, alguns conhecem. E isso mesmo, por isso mesmo, meu obsessivo falava sem parar, para não ouvir o grito. Falava direito, mas falava sem parar. Para apagar a presença desse outro da fantasia como um grito violento do louco, da clínica, né? Você consegue acompanhar? Sim, sim. Então, essa fantasia se transformou, houve uma passagem, pelo que a Marina chamou de extração do objeto, é uma maneira de falar e me ajudou, que trouxe a voz do outro de outra maneira. A voz como objeto, não mais um imperativo inaudível, eu ouvia, mas falava tanto que eu não ouvia. Uma espécie de grito sem sentido, mas violento, ou de uma presença de alguma coisa que eu domesticava com o meu saber. Não, mas muito mais a voz agora como um mundo de coisas. A voz do outro como demanda, mas som, carícia, vibração, poder ouvir, poder se deixar levar também por ela, sem saber para onde. Tudo isso super novidades. Essa materialização do objeto voz, dessa forma, se marcou, como eu escrevi, numa contraposição. Os gemidos, os gritos dos doidos à noite na clínica, por um lado, e por outro lado, uma cena forte que eram os loucos saindo para tomar banho de sol e fazendo os balbucios. Isso marcou para mim essa presença da voz meio fora do sentido, mas viva, presente, no movimento, no ritmo. Isso foi a passagem do passe. A gente fala de várias maneiras do testemunho, mas hoje pensei nessa. Não foi então a passagem da fantasia para o sintoma, de uma coisa para outra, ou de uma voz para outra, mas a transformação da minha estrutura, da fantasia, para incluir essa voz balbuciante que ficava de fora. Nesse sentido que eu quis dizer, a abertura da fantasia. Uma coisa, esse mundo agitado, meio sonoro, meio presencial, e que eu chamei na época de mordido da vida, que é o nome que eu dei para isso, para o meu sintoma, como essa voz fora. Bom, isso é o meu caso. Mas o que importa, mais geral, para a nossa conversa, eu acho que queria dizer é isso, a passagem do outro consistente da fantasia. Você encontra sempre outros mais ou menos a partir do mesmo filtro, como disse a Marina, para um outro que está meio aberto. Mas não que ele virou uma geleia, a gente diz isso, no final da análise o outro fica inconsistente.
Não, ele é inconsistente porque ele inclui alguma coisa que o desconsiste. Ele é inconsistente porque ele tem sempre esse elemento estranho no meu caso dessa voz, tem alguma coisa na voz dele que eu não vou conseguir dizer mesmo, não vou conseguir nomear, saber, mas está ali. Isso é que faz a fantasia ficar aberta, e o outro também. E nesse sentido, eu acho que eu continuo passando o passe, como o Lacan disse, e que a Ana, acho que a Ana quis trazer aqui no começo da conversa. Vai continuar acontecendo em vários lugares. Eu lembro de uma situação, eu acho que é sempre assim, né? Muitos séculos atrás, o Lohan fez uma série assim de, sei lá, 4 conferências aqui, 5 em Buenos Aires, uma atrás da outra, todo dia 2 falas. E as tantas, uma das falas lá, ele falou: eu estou há 8 dias, 7 dias falando sem parar 2 vezes. Nunca mais, porque eu sei alguma coisa do meu sintoma. Ele falou. Aí ele falou, eu sei, aí eu me lembro dele falando do Sócrates. O Sócrates também sabia do sintoma dele, mas só que o sintoma do Sócrates dizia, nunca dizia nada, só dizia, sai, quando tinha que sair de algum lugar. No meu caso aqui, esse sintoma ele diz, dá para ouvir alguma coisa que leva para outro lugar. Acho que é isso. Agora, o problema no meu caso é que é tudo muito extremo, essa história de louco para cá, louco para lá. O que importa, no mais geral, seria esse, não é exatamente extrair o objeto, mas como esse objeto extraído produz uma desestabilização na fantasia, uma desestabilização rica. Nesse sentido, eu escrevi assim, a palavra pode até ser a morte da coisa. A palavra pode ser a morte da nossa coisa, mas a nossa coisa ressoa em cada palavra que a gente troca. E é esse ressoar que eu queria. Por exemplo, para não ficar só com os dois, o Dorival Caymmi que ressoa no João Gilberto. Que tal essa? O Dorival Caymmi é que ressoa, a saudade da Bahia que ressoa na voz de João Gilberto. Não é, né? Não tem saudade da Bahia, mas tem. É esse que eu diria que é o exemplo dessa extimidade. Claro que se a gente fixar, a gente vai dizer a saudade da Bahia. Não, o João Gilberto é totalmente cosmopolita, carioca, mas que saudade eu tenho da Bahia, está lá. Aí para quem não gosta do João Gilberto, pensei também, o Tarantino no Bacurau. E tem que ser Tarantino, não pode ser Glauber Rocha. Porque aí não é intimidade. Então tem alguma coisa, aí são exemplos que depois eu te explico. Sim. Não, o João Gilberto vai, né? Sim, claro. Bom, lembrar ainda que a prosódia, a entonação, essas coisas todas da voz são também mensagens. Não é tanto disso que eu quero falar. É por isso mais presença. É mais o dizer do que o dito. É mais alguma coisa no dizer que entrega a gente para a situação. Isso faz toda a diferença. Não é eu estou lá ouvindo o dizer do analisando. Não, para esse dizer se apresentar, eu tenho que estar com ele. Eu tenho que deixar meu corpo ressoar. Agora, na prática mesmo, eu posso dizer que essa inclusão da voz e tal melhorou muito. No meu caso, por exemplo, sempre que eu vou falar, os argentinos todos colocam o fone, porque ninguém entende o que eu falo, porque eu continuo falando rápido e desarticulado. Então não mudou muito. Na prática, na vida concreta, essas coisas talvez não sejam tão terapêuticas assim. Isso é importante também. Eu queria marcar isso. O que acontece com esse outro, esse gozo que desestabiliza a fantasia, não necessariamente faz a gente funcionar melhor. Minha voz não se articula melhor, minha prosódia não sei se melhorou, mas eu tenho certeza que na vida e como analista, eu estou muito mais na minha fala. Não eu. O que é este em mim está lá. E eu acho que isso tem um valor clínico, em que, de certa maneira, tem uma leveza, né? Porque o outro consistente prende, mas o efeito principal não é tanto o que eu faço ou deixo de fazer, mas esse lugar de estilidade, tal como Saudade da Bahia para o João Gilberto, na transferência. Ao poder de vez em quando estar ali, não como sujeito, nem como objeto, mas estar ali em interação com aquilo que na pessoa que está comigo existe a ela. Isso tem um efeito de abertura que eu vejo acontecer aqui e ali, mas é mais um processo do que a intervenção. Então, a voz, essas coisas falam mais de uma direção do que de uma intervenção. Se eu localizo esse tal desse objeto, ele deixa de ser um objeto este e passa a ser um objeto dentro. Então, não tem uma ideia de interpretação para falar, mais de condução. Bom, essa ideia de estar
permitindo que o seu corpo ressoe com o que diz o outro nesse caso analisante, não é empatia, né, por favor. É se deixar afetar, mas não é afeto. E também não é exatamente ser objeto. Tem todo um lado do feminino na nossa cultura que é ser objeto. Objeto eu já fui muito, e ainda sou. Mas é muito tudo ou nada esse negócio de você ser objeto. A gente sabe disso, por exemplo, sei lá, fantasia histérica, que é tomada como objeto pela fantasia do homem. Procura o homem para ser tomado como objeto por essa fantasia. A gente sabe que isso pode ser uma carreira sem fim e às vezes devastadora. Não, é mais... É isso, tem uma modulação em algum lugar do ser que não é exatamente o lugar de objeto nem de sujeito. Lá em Barcelona eu falei de deslocar, se deixar deslocar pela fala, né? Pela voz do analisante ou dos outros. Bom, se tem um gozo feminino para mim, ele está aí. Se deixar deslocar. E se deixar deslocar é entrar em interação. Não é sair do lugar rígido, nem é ser carregado, se deslocar. Isso eu acho que na prática faz diferença. Eu vou dizer assim, parece que eu sei o que eu estou falando, mas eu tenho um sentimento que, na prática, que acontece na minha vida, primeiro, poder fazer a voz aparecer, a voz do outro aparecer, como silêncio, nos seus silêncios. Então, nesse sentido, tem o silêncio dessa modulação da voz do outro, que é gozo, mas que é vazio de sentido, e que, então, poder fazer isso, fazer furo no sentido. Então, essa relação com a voz não é só uma relação de barulho, de fala, é uma relação também com o silêncio. Mas também quando nesse furo do sentido, da fala de alguém sobre si mesmo, ele acha que encontrou ali o objeto, o gozo que falta, e encontra isso na transferência, ou me coloca como objeto que daria consistência, é poder nomear, interpretar esse lugar que é o furo da fantasia dele, interpretar como um nome que faz ressoar o que existe a fantasia dele. Isso eu adoraria repetir, mas eu não consigo. É exatamente isso que eu queria dizer. De um lado o silêncio, poder intervir com o silêncio, ou no silêncio, pelo silêncio, para fazer aparecer o furo do sentido, mas também quando esse furo aparece, a tendência é dizer, então pronto, encontrei o gozo que falta para completar. Nessa hora, poder nomear, de uma maneira que teria estruturalmente irônica, nomear esse gozo como um gozo que não completa nada, porque ele existe. Ele nunca existe. Acho que era isso. Agora. Bem, antes de passar a palavra para vocês, eu vou fazer aqui uns breves comentários, tentando estar aqui em cada um deles, porque um início de resposta para a minha pergunta, que era, né, como que isso ressoa passar pelo passe, né, ressoa ou final da análise, não necessariamente, mas é porque tem alguma coisa no trabalho do passe, que é o testemunho durante 3 anos, que é um trabalho de repetição e de elaboração permanente sobre o que foi a análise, e que eu acho que esse trabalho, né, dos 3 anos, de certa maneira, vai levar também a essa reflexão na clínica sobre os conceitos, né, e o exercício da clínica. Bom, bem resumidamente, né, eu entendo que a Marina fala alguma coisa aí sobre uma certa posição dela em relação ao outro, que era uma posição de sofrimento e de salvação para o outro, né, esse exemplo que ela deu desse paciente que você leva para a clínica, né, como se você estivesse sempre diante de casos muito difíceis, se colocando numa posição de que você poderia salvar, né? Então, eu entendo que aí, nessa salvação, já tinha algo da vitalidade, né? É a vitalidade para salvar o outro, né? Como se você tivesse vida para salvar o outro, né? E o que você traz para a gente depois da análise, depois da sua experiência de final de análise, é o exercício dessa vitalidade, mas não para vitalizar o outro, né? É a vitalidade como desejo de analista, quer dizer, a vitalidade que te coloca como analista, não para salvar o outro, né? Pelo contrário, eu acho que é isso que parece importante nos vários comentários que você fez, isso, né? Que você
esse foi um deslocamento que você fez, né, que fez toda a diferença na sua clínica. Sim. Então, para fazer esse comentário também em relação ao que o Marcos trouxe, o Marcos em algum momento falou assim, sei do meu sintoma. Mas quando ele continuou falando, ele vai dizer, não sou eu. Né? Esse sei do meu sintoma não diz de um eu, né? Mas tem algo ali, vamos dizer assim, que está advertido. Né? Tem, assim como no seu caso seria isso, né? E no caso do Marcos, eu acho que o que ele vai dizer, assim como é a vitalidade da Marina, no caso do Marcos, eu acho que é a presença, e essa presença que ele diz que ressoa, ressoa com o que o outro diz. Eu acho isso bem interessante, né? Uma presença que ressoa com o dito do analisante. Né? Então, o que eu gostaria de trazer assim, para a gente começar a discutir, talvez vocês quisessem comentar mais alguma coisa sobre isso, é esse sei do meu sintoma, que não é um dito do eu. Né? Que não é um título do eu, não é um dito do eu. Né? Tem algo que está advertido sobre o seu sintoma. Não é eu pela acho consciência. Que, exato, isso. Mas que a partir daí não tem, produzido esse deslocamento, esse não se repete mais. Né? Se a gente colocar novamente nessa posição sintomática anterior. O Marcos falou aquela frase que ele depois esqueceu, mas eu também não consegui anotar, que me parece que tem alguma coisa disso que a gente está querendo dizer aqui. Eu não sei se você consegue repetir de novo, se você anotou depois que você falou. Como é que é essa relação que você disse que não é objeto também. Isso também é uma novidade, de certa maneira. Né? A gente está acostumado a falar do analista no lugar do objeto. Né? E o Marcos diz que não é o objeto. Né? É um se deixar deslocar, é fazer aparecer com silêncio, né? Fazer aparecer algo, né? do lado analisante. Numa interação com isso que é estímulo no outro. Né? Então, eu acho que tem, tanto no que a Marina traz como o Marcos, que é essa relação que talvez isso que sofra um deslocamento importante, que é uma posição de gozo. Que eu acho isso uma interrogação verdadeira para trazer aqui para vocês, que é o seguinte, que o gozo é aquilo que repete, né, e que não muda. Né? O gozo é uma interação, né, que se repete, se repete. O que se consegue na análise, vamos dizer, é uma redução, né, desse gozo a um ponto, né, mas ele não deixa de repetir. Então, esse gozo que você extraía aí, nesse lugar de salvação, né, o Marcos, na posição aí diante desse grito, dessa voz do outro, né, como que a gente pode pensar, né, que isso pode ser, se servir disso de uma outra maneira que não é mais o sofrimento, né, uma vez que não pode também dispensar isso. Tá bom? Não sei se vocês querem voltar a comentar alguma coisa antes de passar a palavra para o público. Então, gente. Nossa. Vou falar uma coisa? Sim. Estou pensando assim, muito importante, agradeço o seu comentário, que você falou de reduzir esse gozo. Ele não sume, não desaparece. Então eu penso, cada vez que eu pesquiso assim, ameaça de que esse gosto vai voltar nas curas que eu tento dirigir, eu vou para fazer supervisão, sabe? É alguma coisa que está atrapalhando o caso mesmo. E quase sempre tem a ver com isso.
ou alguma coisa te Aí você tentar salvar. Não? E, Mas você pode reconhecer que isso está acontecendo. exatamente, às vezes. Às vezes não, às vezes está um pouco mais embaralhado, mas na mesma supervisão, isso consegue se aparecer. Então, quase sempre tem a ver com isso. É por isso que eu falei assim, um pouco uma piada, mas que às vezes tem que salvar o paciente de mim mesmo, entendeu? De isso mesmo, de uma coisa que eu tento vitalizar, às vezes, demais, sobretudo os pacientes muito melancólicos, né? Eu tento, às vezes, demais, né? Salvar. Então, me quedo muito impotente, que é o avesso da onipotência e a impotência, assim. Então, às vezes, me coloco numa posição assim. Então, a supervisão me ajuda a estar advertida de eu mesma, não? E nisso. Às vezes, esse gozo retorna. Sim, retorna, se diz, às vezes demais. E mais, agora eu sei que é meu gozo, entendeu? Que não é do paciente. Mesmo assim, às vezes eu endereço determinados tipos de pacientes para psiquiatra, às vezes, não? Porque às vezes muito tem uma analisante que me regalou uma vez não sei se diz assim, uma árvore da vida. Eu falei, por que você escolheu esse presente? Porque você é minha vida. Eu falei, eu vou para supervisar. Horroroso, não? Mas o analista o supervisor me falou que é assim, você é a vida dela. Então eu pensei, mas tá bem que eu seja a vida. Não, neste caso sim, neste caso, mas não sempre. Então, é assim, cada vez. Não? Às vezes é um excesso, às vezes, como analista, eu funciono como referente da vida de um analisante que continua, mas não sempre. O problema é o sempre. E cada vez, né? Eu acho que isso aqui também, a gente não falou aqui em momento nenhum, mas o importante é isso, quer dizer, não se torna, o Guilherme falou isso nesse texto também, né? Não se torna clínico, você não cria uma maneira de fazer um atendimento. A questão é a cada vez, né, cada um, você como analista e o analisante. Vai, só vou comentar um pouquinho para não sair da conversa, tá? Quando a ideia de saber do sintoma, né, ou sei qual isso é que faz a diferença do estado divertido. É que ele não vai ser toda vez do mesmo jeito. E você não vai fazer toda vez do mesmo jeito com aquela coisa. Poderia ser comum a ideia, por exemplo, da Marina dizer, sempre que eu for a vida de alguém, eu que estou errando, é o meu gozo. Não, nem sempre. Né? Para aquela pessoa precisa. Então, você poder ser a vida de alguém, para isso você precisa não acreditar demais no seu sintoma. Tem um negócio de fazer com que é diferente de você saber dele. Mas isso sabe, a gente está tentando aproximativamente falar de alguma coisa. Eu queria ficar com a palavra do meu, para falar da palavra da Marina, que é embarulhado. Embarulhado está ótimo para mim. Embarulhado é você, eu sou embarulhado. Embarulhado, faz assim, às vezes eu fico embarulhado, e aí já está me atrapalhando. Em alguns casos, especificamente, me embarulham demais. Outros não. Aí o embarulhamento é muito bom, porque você ouve coisas, tem coisas que estão ali que são preciosas, mas não estão sendo ditas. Também estão. É claro que a gente não funciona só na voz, né? Mas eu quero insistir muito no tema da voz. Né? Então, às vezes, sim, quando eu acho que está embarulhado, eu preciso fazer alguma coisa. Mas o essencial é pensar que esse barulhamento ele está sempre fora da relação. E, ao mesmo tempo, sem ele não há relação. Eu não sei explicar melhor, mas assim, eu quero trabalhar sobre a extremidade, porque o existe. E não há, em termos de topologia, não há existência a não ser uma relação a três. Não tem uma coisa que existe a outra. Uma coisa se encontra com a outra e a terceira existe. Só que essas coisas não são pessoas necessariamente. Mas, então é sempre um encontro de algumas coisas que faz com que o sintoma exista nesse encontro. Nesse sentido que eu estou tentando retomar o tema.
isso mesmo que eu quis dizer. É no encontro com o gozo do outro que existe um gozo a esse gozo. Ninguém anda com a sua existência, entende? É sempre nos encontros que a existência aparece. É isso que eu queria marcar muito. Ana Tereza, Fugiu um pouco do assunto, mas talvez o barulhado do Marcos possa retomar, porque realmente é bom. A questão da supervisão do analista, terminada a análise, a pergunta é um pouco assim, o lugar da suposição de saber, porque tem alguma coisa, sobretudo na maneira como você fala, né, contato com esse outro aí para poder, de um lado, né, você ter a interlocução para falar da clínica, dizer os impasses, pensei no teu caso, né, o barulhado de alguma maneira se fura, eu imagino, nessa supervisão, quando você se dedica a falar alguma coisa de um barulho, isso se esvazia, né? Mas eu fiquei me perguntando sobre a questão do sujeito suposto saber, da suposição de saber, da supervisão, o que muda aí, a partir do momento em que cai esse lugar do outro como suposto saber, a quem nos endereçamos? Que é talvez uma das maneiras de se manter como analisante, né? A supervisão. Mas como é que fica a suposição de saber nesse caso, né? Eu vou passar a palavra para você, depois o Milton, o Robson, depois a gente volta para a mesa. Você. Não, eu achei interessante essa relação que você fez de como é que você ficou mais bem-humorada. O Rabelais, que fez um bom estudo sobre o humor, ele diz que o humor porta o drama e vai para o trágico. E vai para o trágico. De uma certa maneira, é um trabalho também de análise. O drama é o que fica ali em estado de gozo, né? E o trágico há que se haver, que é o impossível. Eu achei interessante você dizer que isso te tomou. E a questão da voz, o Freud, quando ele escreve sobre o humor, é interessante porque ele diz que o humor é uma voz afável do superior. Ele vai colocar em termos de voz também. Eu achei isso bem legal. E, assim, também tem uma coisa curiosa, quando você fala da dificuldade, né, de ainda do salvamento, né? Também o Ítalo Calvino, quando ele fala da leveza, ele fala uma coisa também que eu gosto muito, assim, que quando você estava falando, que eu me lembro de ficar passeando essas coisas. Ele diz que mais pesado do que o chumbo é a pena. Mais pesado do que? Do que o chumbo. O chumbo é... o chumbo, o avião? Plombo. Ah, mais pesado sim, plombo. Chumbo. Vai direto. A pluma é mais pesada. Aí está. Vai direto onde tem que ir, enquanto que a pena fica... Ela cai devagar. Quando a gente vai falar da leveza, ele diz isso, dessa questão da ir direto aonde é que se tem que ir, né? Que é o trágico, que é o impossível, que é o que enfim, que é a impossibilidade de curar outro, né? Eu achei, na medida que você foi falando, lembrando dessas situações de outras. Por favor, o microfone aqui no Milton. O Robson, depois é você. Eu queria retomar ainda a mesma coisa do humor. Eu me lembrei no livro de Bergson sobre o riso. Ele define justamente o humor como o humor, a ironia, como falar do real como se fosse ideal. Como se fosse? Ideal. Por exemplo, a mulher que passa pela varanda, ela passou pela varanda, não se esborrachou no chão. Tá? O cara que Freud cita, né, como exemplo do humor negro, tem a ver, ele vai ser enforcado
né? Saindo na rua, o Hoje céu eu está lembrava lindo. vocês, aqui Ele linda diz, maneira. começamos bem a Exatamente. semana. Não é? É isso. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer um pouco que o que Marcos disse não é eu, né? E também como é que você pega o humor, que é uma tendência que ele conhece, uma tendência muito sua, natural, e usa como analista. Né? Então, eu estava pensando exatamente nesse deslocamento, que é muito parecido com esse de falar do real como se fosse ideal. Né? Que o cara, que a sua mãe faz, e o sujeito, por exemplo, de Freud também. Não é? Então, esse pode ser resumido na frase não é eu. Não sou eu. É você, mas não é eu na terceira pessoa. Tá. Então, nesse caso, eu me perguntaria se... eu não sei quando você diz, mas quando o paciente ouve, não é muito mais como ironia do que como humor que ele recebe. Mesmo que o seu comentário saia como humor, mas é recebido por ele por essa rachadura entre você, Marina, que adora contar piadas e humor, etc., e aquela que desloca qualquer coisa da sua própria fala, e com isso você vai na direção de um real que não tinha sido falado antes. Eu sou surpreendida. Nesse sentido é mais ironia do que humor. Né? Eu poderia dar um exemplo, se eu não posso interromper, que tem uma intervenção do Freud, que é ironia sem humor. Que eu estava vendo no texto do Mulher, aquelas gravações de Mulher na rádio, ele dá esse exemplo. É o Putin, que vai ver o Freud e diz, e fala, acho que ele é um pastor, fala todas as coisas erradas que ele faz, os pecados, os pecadilhos e tal. E o Freud vira para ele e fala, então é isso, no fundo, se você está dizendo isso tudo, quer dizer que você no fundo é um criminoso. Aí ele toma um susto, como assim um criminoso? Então, isso foi usar o real pelo ideal. Se você está dizendo isso tudo, então você é um criminoso. Aí ele se separa daquele sentido de criminoso. Ele achava que ele era um péssimo, horroroso, mas criminoso não. Ele não foi humor. Quer dizer, tem no sentido, ele não viu, mas deslocou os sentidos. Quer dizer, o Marina me fez pensar numa coisa, essa frase de Derksen eu tenho na cabeça há muitos anos, mas você está dizendo um pouco outra coisa. Quer dizer, a escolha não passa entre o ideal e o real, quer dizer, a realidade. Não é? Porque quando você fala do real como se fosse ideal, você, na verdade, estabelece uma rachadura entre os dois. É nesse sentido que se pode pensar que antes da ironia apresentar o real como se fosse ideal, apresenta, sobretudo na análise, apresenta-se uma nova dimensão, que é do real, não da realidade. É outra coisa. Então, você na vida civil ser engraçado ou não muda nada. Não é? Se você faz o bom uso da ironia. Faz favor para o Robson. Boa noite. Com você mesmo, na luz que eu estou trazendo à memória, teve um encontro e uma conversa sobre o passo que estava o Ramandil na escola uns 2 anos atrás, talvez. E você teve uma fala que me pareceu justamente assim, uma reflexão pós-analítica que ultrapassa. Porque é enigmático falar identificação ao sintoma, né? Os testemunhos que a gente vê se falar do atravessamento da fantasia, do momento que se localiza um significante localizador do gozo, que vai localizar aquele gozo, mas identificar ao sintoma, isso é algo enigmático para ela. E você falou uma coisa que, não sei se você trabalhou isso, mas que me foi muito precioso para entender. Você disse que no pós-analítico vem os restos sintomáticos que se repetem. E é aí que se identifica que o sujeito se identifica ao sintoma. É nessa repetição, isso que não muda. É aí exatamente, então, a identificação ao sintoma é após mesmo, né? É depois, né? É após o atravessamento. Vamos a gente discutir isso daqui a pouco. Deixa a Paula tomar a fala. No comentário que vocês dois estavam falando,
Eu lembrei do último encontro que o Milton comentou 2 textos do Miller e ele comentou uma coisa do amorfo, né? Que seria uma tentativa na análise da gente falar da forma que não tem forma, que é um pouco a gente não sabe falar, né? A gente entra na análise sem saber falar, né? Sobre a posição, enfim, sobre o que é o objeto, sobre o que é essa posição, sobre o que é o objeto, né, da fantasia, e sai também sem saber dizer, quer dizer, o testemunho é uma tentativa de poder dar uma certa forma discursiva a isso, né? E talvez, assim, né, nos exemplos que vocês deram, quer dizer, isso que o Marcos falou, né, é uma certa afinidade com o que ressoa de êxtimo, né, que não é nem seu nem do paciente, é alguma coisa que Marina também falou sobre isso, surpreende, que não se sabe dizer, não se sabe falar, né? Então, eu achei que foram exemplos muito bons. Quem estava aqui da última vez se lembrar disso que o Roberto falou, eu achei que foram ótimos exemplos. Então, nós estamos pensando, obrigada, não? Pelos comentários, perguntas, sim, porque eu estava pensando, quando eu vou para uma supervisão, tem alguma coisa que me interroga do caso e que muitas vezes tem a ver com minha posição. Do mesmo jeito, tem muitos SAEs que voltaram para a análise. Então, e isso por quê? E tem alguma coisa que não está, ao final do análise, não é o analista. Não consigo o analista, não existe o analista, a mulher. Porque, não? Senão, você tem que lembrar que tem 3 anos de testemunhos, 3 anos, acaba, ou seja, que alguma coisa continua. Não é a mesma coisa, claro. Mas assim como você vai, às vezes, para procurar outro analista, mesmo depois de ser nomeado, a supervisão para mim é a mesma coisa também, continua, porque tem alguma coisa que faz da interrogação respeito ao saber do caso, da direção da Loura. Então, não saberia responder exatamente a que um se dirige, mas eu não sei se tem a diferença antes de ser nomeada que após disso. Você dirige uma analista para saber onde está colocada com respeito a um caso e espera alguma coisa dessa supervisão. Às vezes tem a ver com a posição do analista, às vezes tem a ver com a dificuldade do caso, mas a diferença para mim é que eu lembrava aqui uma frase de Marielle Brusco, uma vez ela disse que para ela foi, agora a supervisão é a continuação do análise, não? É isso. Então, tem alguma coisa a ver com isso. Não exatamente o análise, mas tem alguma coisa a ver com os restos, aquilo que resta, que existe, e que vai continuar existindo. É isso, eu sei que é assim. Talvez me leva de volta ao análise, por que não? Às vezes, com o saber hacer que eu consegui, não vai alcançar para o real que vai irromper na minha vida. Não sei. Não somos máquinas. Somos perfeitos. É horroroso, não? É assim. Então, lembra, eu acho que uma vez eu lembrei também aqui, não sei se foi Marielle Roque, que ela continuava com um tique no olho, e que um amigo, e que ela perguntou, por que continua com isso? E ele falou que senão você seria um monstro. Lembra isso? Então, alguma coisa disso continua. Somos sujeitos. É assim, tem angústias, mas não é a mesma coisa. É isso. Mas alguma coisa continua. É isso. Eu resolvo esse paradoxo total ajeitando ele de outro jeito. Tem alguma coisa da suposição de saber sobre o ser inconsciente que você emprestava para aquele analista. Essa acabou, já é. Mas eu não quero dizer que não tem exposição de saber por 1000 pessoas e 1000 maneiras, 1000 coisas.
mas que ele sabia alguma coisa específica sobre o que é o grito do lobo para mim, isso é que acabou. Isso é que faz a para-análise. Agora, esse mesmo analista pode saber muitas outras coisas sobre outras coisas. E eu acabar querendo entrar por outra razão. Mas por esse ponto, ali aquilo acabou. Então, isso que eu quero marcar, que o sintoma, ele não é uma coisa parada. Conforme o Paulo falou. Ele toma forma, mas ele não tem forma. E ele toma forma no encontro. Eu quero insistir, o encontro transferencial dá uma forma para o sintoma. Esse real do gozo da gente singular. E é essa forma que você vai tratar na análise. Mas depois, quando sai, ela fica mais sem forma, mas continua estar lá. Então, nesse sentido, no caso da supervisão para mim, por exemplo, eu fiz a vida inteira com o mesmo supervisor e não mudou nada, continuo fazendo igual. Nem aumentou, nem diminuiu, ficou, quer dizer, até diminuiu, mas ficou mais ou menos no mesmo lugar. Você nunca supervisou com outro? Aliás, a vida inteira eu fiz com um só. É uma coisa ali que não passa pelas histórias transferenciais, passa por outra coisa. Passa por um ponto externo, passa por uma série de coisas. E continua. Fidel. Era isso, suposição de saber. Suposição de saber. Ela não cai em geral, ela só cai sobre o seu próprio inconsciente, que aquele ali tem. Depois pode aparecer outro. Talvez seja uma suposição de saber diferente também, na análise e na supervisão, desde sempre. Né? Claro. Além da finalização. Isso sim. Já é uma suposição de saber diferente. Pode acontecer assim. Tanto Marilene Bruce quanto Marina estão dizendo que continuaram a análise um pouco na supervisão. Não é a minha experiência. Continua a análise no ponto que para mim é um obstáculo. Eu não sou tão feia como você. Mas uma coisa que agora lembrei, claro, que é uma coisa que eu agora estou lembrando, que no começo da minha prática eu supervisava com meu analista, muito tempo, porque eu adverti alguma coisa da minha própria neurose, fazendo muito obstáculo. Até que um dia eu decidi sair fora disso. E para mim foi muito interessante. Porque aí sim, se diferenciou bem. E foi interessante o efeito nas curas e na minha vida também. Eu pensei uma coisa aqui agora em relação a essa diferença, é que talvez tenha alguma coisa que quando a gente começa a prática, a gente vai buscar um analista querendo aprender como é que é ser analista, como é que faz, né? Supondo que tem alguém que vai te ensinar isso, né? Pela via do ideal. E eu acho que depois da análise, é isso que você falou, você vai lá porque você sente que você está embaralhada, barulhada, né? Com alguma coisa sua, né? E você vai lá para tentar discernir o que está te embaralhando. Né? Diferente de você pensar que outra pessoa vai te ensinar como é que você faz no caso. Né? Quer dizer, você levar um paciente, que não são, né, pela primeira vez para aquele supervisor que está escutando também, do seu embaraço, né, diante daquilo e não esperando que ele vai poder te dizer que existe, né, uma maneira correta de fazer isso. E aí é que entra, né, eu acho que isso é que ajuda também, depois de ter feito uma análise, entrar com o seu sintoma, entrar com a sua dificuldade, entrar com o seu gozo, né, e se perguntar o que fazer com isso. Sobre a sua questão, eu não me lembro de ter falado isso, não me lembro nem dessa mesa que eu participei. Há 2 anos atrás, não tenho ideia de quando foi. Mas, talvez possa te responder isso que a gente está dizendo aqui agora. Né? Assim, eu acho que no final, a gente quando faz o passe, a gente tenta dizer eu sou o meu sintoma, que é tal. Né? A gente sempre tem um nome de gozos, né? Que isso gasta, né? Serve para ali, para aquele momento do passe. O que sobra e continua e permanece é isso aqui, um gozo que se mantém e que perde o nome também. Né? Porque senão você se identifica e vira eu sou isso. Né? Assim, também não é isso. Eu sou o meu gozo, mas eu não sei qual é o meu gozo. Né? Eu não sei dizer. Esse nome não é um nome que fixa, senão, né? A questão é isso que sobra e que não tem nome, né? E que reaparece. Inclusive tem a Marina, por exemplo, que
o ensino, os testemunhos, foi mudando o nome. Pode ter outros que falam sempre o Eu acho mesmo que é uma nome. lógica feminina, sabe? Porque, não, eu li muitos... Mas faz todo sentido. Porque ela está dizendo, o nome pode mudar. Pode mudar, porque nunca é o último nome. Não? Você, um pouco assim, você dá um nome porque aquilo te serve um pouco, né? Para você falar daquilo que é difícil de encontrar um jeito de falar. Para fazer a né? transmissão Para também. fazer a transmissão, você encontra ali um jeito, aquilo te serve por um tempo, mas depois fica inútil de novo. Né? Então, é por isso também que você se mantém como analisante. Né? Claro. Não, Renata. Ela queria falar rapidinho. Eu só queria dizer assim que achei seu trabalho assim, muito musical, tem a ver com a música. Assim, mais além da palavra, entendeu? Uma outra dimensão, onde você chegou, tem um ritmo, tem uma coisa. Estou falando pro mar. E aí eu achei musical, até na maneira de ouvir, eu senti um balanço assim. Você quer dançar agora? Não, é assim, o balanço é forte. É, o balanço forte. Renata. Alô. Bom, queria agradecer muitíssimo. Que delícia de mesa. E eu estou aqui às voltas com uma frase de um texto da Simone Souto sobre a identificação não segregativa, onde ela fala que amar no outro a coragem de suportar o insuportável de si mesmo. E eu queria dizer que essa mesa é um ensinamento disso. Realmente, que coisa incrível, quantos usos, quanta coisa a gente consegue fazer com o insuportável de nós mesmos, né? Obrigada. Obrigada. Acho que é isso, né, gente? A Renata concluiu pra gente. Obrigada a Marina, obrigada a Marta.